Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Rodrigo Cavalcante e esta é a nossa segunda aula desse projeto que visa disponibilizar 10 videoaulas gratuitas preparatórias para o concurso da Câmara Municipal de Teresina, especialmente sobre o conteúdo da parte específica, que é o conteúdo de administração. Hoje a gente vai falar um pouco sobre arquivologia e gestão de documentos. Antes de dar sequência ao assunto, eu quero reforçar essa informação de que é óbvio que pela nossa limitação aqui de tempo, a gente não vai esgotar todo o conteúdo do edital, né? Naturalmente a gente não conseguirá fazer isso, mas o meu objetivo aqui com esses vídeos é o quê? É trazer para você que está nessa fase de preparação para o concurso, conhecimentos iniciais, conhecimentos básicos, introdutórios, para que você otimize o seu aprendizado quando for realmente estudar em livros, em apostilas e fazer resolução de questões. Eu quero que você saia destes meus vídeos aqui, que vão ser divididos por conteúdo, lá constantes do edital, que você saia daqui sabendo conceitos básicos, tendo uma noção mínima, uma noção lógica de alguns assuntos, de alguns conceitos, para que o seu aprendizado seja otimizado. Porque eu acredito que muitos dos que estão buscando essa aprovação não têm nenhuma experiência com estudo ou com a prática da gestão pública, então é interessante que iniciem de fato essa preparação e especialmente o treino de questões, já tendo uma definição mais clara de alguns conceitos, ok? Então hoje a gente vai falar sobre arquivologia e gestão de documentos. Para quem viu o vídeo da aula 1, onde nós falamos de redação oficial, ficou bem claro a importância dos documentos públicos para a boa administração pública, para a gestão, para o fluxo de informações e para a disponibilização de atos e decisões. Se a gente parou para desenvolver um modo padrão de escrita para documentos públicos, fica bem clara a importância desses documentos. Então agora nessa aula, quando a gente vai falar de arquivologia e gestão de documentos, a gente parte para um segundo momento. Se os documentos são importantes, como é que nós devemos gerenciá-los dentro da gestão pública, dentro de um órgão público? E quando a gente fala de gerenciar documentos, a gente está basicamente levando-se em conta a seguinte questão: como é que eu vou guardar esses documentos e dar a destinação correta para eles? Porque um documento, o simples fato dele ter sido elaborado, dele ter sido criado, não garante necessariamente a sua utilização ou o alcance da sua finalidade, a eficácia, de fato, após a elaboração daquele documento. Então, a arquivologia e a gestão de documentos é o estudo e a definição de normas e padrões para que um documento elaborado ou um processo construído com a reunião de vários documentos, ele realmente tenha a sua utilização devida, a sua destinação devida. Porque ele, após criado, ele já é criado dentre métodos pré-estabelecidos, ele precisa ser movimentado de acordo com métodos estabelecidos e guardado, armazenado de forma correta, para que sempre que possível ele possa ser resgatado, ser consultado, ser destinado novamente para outro lugar, ou caso ele não seja mais útil, caso ele não haja mais a necessidade de utilização gerencial daquele documento, mas que seja dado a ele a destinação final, que pode ser um arquivo histórico, um arquivo permanente, caso o documento guarde uma importância histórico-cultural, por exemplo, ele vai ser guardado permanentemente, ou se for um documento que já cumpriu a sua função, já comunicou, já informou, já esclareceu algo e cumpriu uma guarda temporária durante um período pré-determinado, que ele siga para a eliminação. Então, a gestão documental, ela basicamente tem essa preocupação de organizar, de racionalizar a utilização de documentos públicos. E vamos logo para uma parte bem interessante para essa compreensão, e também é coisa que é recorrente em provas com conteúdo de arquivologia e gestão documental, que é quando a gente vai falar sobre as fases da gestão documental, que são 3 fases bem claras, bem evidentes, e que ajudam muito nessa compreensão. No final dessa minha fala eu vou colocar um slidezinho com um resumo delas para clarear a compreensão de vocês, mas elas podem inclusive ser compreendidas num bisuzinho PUD, PUD, que são as iniciais dos nomes: produção, utilização e destinação. Os documentos públicos, e essas são fases da gestão documental, quando ela inicialmente se preocupa com a produção do documento público.
é onde o setor, né, o setor que desempenha essa função dentro da instituição pública, ele vai determinar regras para a racionalização da produção de documentos, de que forma eles são elaborados, em que circunstâncias, com quais formatos. Então essa seria a primeira fase, a primeira importância da gestão documental. Um segundo ponto, uma segunda fase interessante da gestão documental é a fase de utilização, quando ela vai, por exemplo, determinar as normas de movimentação, as normas, por exemplo, de arquivos temporários ou de arquivos correntes, como é que os documentos devem ser guardados dentro dos setores logo após a utilização imediata, de qual é o formato, qual é a dinâmica que a gente possui para a movimentação desse documento dentre as diversas unidades de um mesmo órgão. E por fim o D do PUD, a destinação. É uma fase onde após a utilização, após a devida utilização de um documento, é necessário para a gestão pública, para a gestão de documentos públicos, entender se aquele documento segue para uma guarda temporária, ou seja, uma guarda cujo tempo foi previamente decidido e determinado em um documento próprio, que a gente vai ver lá adiante, que é a tabela de temporalidade. Se esse documento vai ser guardado por um determinado período, quando a gente vai decidir se esse documento ele pode ser guardado por meio digital, então deve seguir para uma digitalização ou para uma microfilmagem, ou a gente pode decidir que ele pode seguir para eliminação. Então são essas três as fases principais da gestão documental: a produção de documentos, a utilização de documentos e a destinação de documentos. Mas a gente também pode entender essas fases através de tarefas um pouco mais detalhadas, mas que também facilitam a compreensão dessa importância da gestão documental, que é quando a gente já fala da produção, da tramitação, que está ali dentro dessa fase da utilização, do uso desse documento, né, que é um pouco mais detalhado. A tramitação diz mais respeito à movimentação e ao uso realmente, como é que deve ser avaliado, disponibilizado dentro das unidades os documentos, como é que devem ser elaborados, destinados, né, como é que deve ser feita a guarda temporária dentro da unidade. A fase de avaliação, porque aí no caso a destinação fica desmembrada aqui em duas tarefas, né, que é a fase de avaliação, que é quando vai se avaliar o tipo de documento e de acordo com o tipo de documento vai se identificar como deve ser a destinação dele dentro da tabela de temporalidade, né? E por fim o arquivamento, né? Já que essa fase também da destinação possui essas duas tarefas, né? Uma avaliação de para onde vai e o arquivamento propriamente dito. Então fica bem claro para todo mundo entender a importância da gestão documental através dessas fases ou dessas tarefas que são inerentes a esse serviço, né? A esse segmento. E diga-se de passagem que é algo extremamente discutido, estudado, existe muita legislação a respeito, existe legislação padrão, mas existem também legislações próprias e peculiares de cada órgão. Afinal de contas, cada órgão tem a sua rotina, tem o seu tipo de documento, né? E naturalmente vai desenvolver os seus métodos adequados de utilização, de produção, de utilização e de destinação de seus documentos. Mas o que é importante para a gente é compreender, nesse momento inicial, que é necessário se racionalizar o uso de documentos. Afinal de contas, a gestão pública, as informações das decisões e dos atos que são praticados no dia a dia da gestão pública são formalizados em documentos. E estes documentos, para atingir seus objetivos, eles precisam ser produzidos em padrões pré-estabelecidos, precisam ser movimentados para alcançar seus destinatários da forma também correta e adequada, e precisam ser guardados ou eliminados de acordo também com padrões pré-estabelecidos. Ok? Duas coisinhas que é interessante a gente falar aqui agora é o quê? É a tabela de temporalidade, que é importante todos vocês entenderem que essa decisão sobre a destinação de um documento, se ele vai ser armazenado ou se ele vai ser armazenado por determinado período de tempo,
se ele vai ser armazenado pelo resto da vida, dado seu valor cultural ou histórico, ou se ele vai ser eliminado, quem faz essa determinação precisa formalizar ela no que a gente chama de tabela de temporalidade. E aí existem padrões, existe legislação própria e existem órgãos também que determinam isso de acordo com a peculiaridade, né, do documento produzido em seu órgão peculiar. Outra coisa interessante para a gente falar aqui, pode ser passivo de questão, mas não seria nenhuma dificuldade, era você pensar sobre os tipos de arquivamento. E aí você pode imaginar, um arquivo, os processos ou os documentos dentro de um arquivo podem ser classificados por ordem alfabética, por ordem numérica, por ordem cronológica, por assunto, geograficamente, né, por setor, por território. E existe também, interessante se falar dessa diferença entre o arquivo físico e o arquivo eletrônico. Então, são modalidades, né, são peculiaridades da forma de arquivamento de documentos que podem também ser cobradas em questão, mas eu creio que a resolução dessas questões pode se dar de maneira bem lógica, bem intuitiva. Para compreensão melhor ainda da arquivologia, para quem não clareou ainda, para quem não teve essa experiência exata, eu vou falar aqui sobre alguns princípios, que também ao final da minha fala eu vou colocar um slide elencando, enumerando, porque aí você pode dar um pausa e verificar com mais calma, mas a gente pode falar aqui também sobre princípios da arquivologia que vai ajudar a gente a compreender melhor. O primeiro princípio da cumulatividade, ou seja, um arquivo é formado com a sequência de chegada de documentos que vão se acumulando. Ou seja, eu recebi o documento número 1, que em algum momento vai chegar o 2, o 3, o 4, então isso um arquivo ele é feito de forma cumulativa, à medida que vão chegando documentos. Um outro princípio que está bem lógico nesse sentido é o da unicidade. Cada documento que é arquivado dentro de um arquivo, né, que é redundante falar, mas cada documento que chega a um arquivo para arquivamento, ele é único. Então, ele garante ele tem uma definição, uma identificação única e ele vai se acumulando ao longo do tempo. É um outro princípio. Outro é o da ordem original, que ela não deve se perder. Um documento, um processo, quando chega dentro de um arquivo, ele já vem com a numeração que possui uma ordem original, que deve ser obedecida do início ao fim. Afinal de contas, a gente está trabalhando com uma função de guarda de documentos que posteriormente podem vir a ser consultados e que as pessoas das unidades, dos setores, dos órgãos, elas podem ser alteradas, mudadas. Então, independente de quem gerencia um arquivo, ou independente de quem seja o usuário dos serviços do arquivo, é interessante se manter uma ordem para que a qualquer instante, a qualquer momento, independente de quem seja a pessoa envolvida, o arquivo cumpra com o seu papel, né, de disponibilizar documentos. Outro princípio é o da indivisibilidade, ou seja, naturalmente um arquivo não pode ser dividido e muito menos partes do arquivo, processos não podem ser desmembrados dentro do mesmo volume, ou volumes diferentes de um mesmo processo também não podem estar diferentes. Um documento que venha com mais de uma página também não pode ser desmembrado, ele é indivisível, né? As partes dos documentos, bem como as partes dos arquivos, são indivisíveis. Outro princípio é o da organicidade, porque um arquivo, de alguma forma, na classificação dos documentos ou na disponibilização de documentos, o arquivo ele até deve, porque isso facilita a compreensão da disposição dos documentos dentro de um arquivo, ele deve manter uma lógica que reflita a lógica de funcionamento do órgão. Por exemplo, se você tem um órgão dividido em setores, que o arquivo de repente seja dividido de acordo com aqueles setores. Se esses setores são divididos em municípios do mesmo estado, interessante que o arquivo de repente reflita isso. Ou você pode dividir por funções, já que enfim, a departamentalização da instituição deve estar diretamente ligada à disponibilização dos documentos no arquivo, porque o arquivo ele deve possuir essa organicidade, ele deve refletir a dinâmica do próprio órgão, né? Acredito que tenha ficado claro. Da mesma forma que existe o princípio da proveniência. Interessante que os arquivos, os documentos sejam disponibilizados
de acordo com sua origem, de por onde eles foram gerados, de forma que cada setor dentro de um órgão possa ir lá no arquivo, consultar os documentos gerados por ele e que consiga identificar isso com alguma facilidade, né? Obedecendo a esse princípio da proveniência. E um outro princípiozinho que é interessante, que pode ser cobrado numa prova, e que esse, ao contrário dos outros que eu falei até agora, ele não seria exatamente tão lógico ou intuitivo, que é o da pertinência territorial. Porque um arquivo, em algum momento, um documento pode ser guardado em uma outra regional, que não seja de sua origem, por exemplo, desde que haja uma pertinência, desde que haja uma relação entre as unidades, desde que, por exemplo, o arquivo, o local para onde se destinou a guarda desses documentos, mantenha uma relação, por exemplo, hierárquica com a unidade que produziu. Então, o arquivo poderia ser dividido dessa forma, de acordo com a pertinência territorial. Então, são princípios básicos que eu acredito que facilite a compreensão sobre o que é e a importância da arquivologia e da gestão documental, e que agora eu vou colocar aqui um slide com um resumozinho desses princípios que vai ajudar vocês na resolução de muitas questões sobre arquivologia. Ok? Sobre tipos de arquivo, tipos de arquivo também é uma coisa que pode ser cobrada em prova e que também acredito que não traria grandes problemas para você na hora de uma resolução, porque também de alguma forma é intuitivo. Nós temos arquivos correntes, que são aqueles arquivos, para quem já teve experiência no serviço público, é aquele arquivo onde o documento está guardado dentro do próprio setor. É um documento recente, é um documento que ainda está tramitando, é um documento que está aguardando ser despachado, que está aguardando ainda uma análise, que ainda é parte integrante de um processo que ainda está tramitando, né? Ou mesmo é um próprio processo que ainda está durante tramitação, mas está guardado. É interessante que para a gestão documental, e isso infelizmente é pouco praticado, pelo menos nos órgãos onde ainda existem processos físicos, é que processo não é para estar parado ou empilhado na mesa de servidor público. Processo ou ele está sendo utilizado, está tramitando, está naquele instante aguardando um despacho, um parecer, um documento a ser elaborado, ou ele está guardado no arquivo. Os processos físicos às vezes se perdem ou vão parar onde não deviam, porque ficam andando por aí quando não estão sendo usados ou não estão devidamente arquivados nos arquivos correntes. Então, arquivo corrente, lembre sempre disso. Corrente, ele ainda está tramitando, ainda está andando, ainda existe ação possível a ser desenvolvida dentro daquele determinado processo, daquele documento. Existem os arquivos intermediários, que é aqueles para onde vão os documentos depois de utilizados, mas que estão naquela fase de análise, de avaliação, de destinação. Eles estão guardados ali enquanto não estão sendo utilizados, mas ainda não foi determinada a destinação final, né? Se é o arquivo permanente, caso exista um valor histórico-cultural, ou se é a eliminação. Então existe esse arquivo intermediário. E o arquivo permanente, que na verdade também pode ser chamado de arquivo histórico, é aquele onde a guarda do documento é feita de forma definitiva. É um documento que já foi produzido, já foi utilizado, já foi dado a destinação final, e essa destinação final, dado um caráter, alguma peculiaridade do documento ou do processo, um valor que ele possui, especialmente pelo seu caráter cultural ou histórico, ele vai ser guardado para sempre. Há quem chame esse arquivo de arquivo morto, mas é um erro porque, na verdade, um documento desse que com valor, com esse valor enraizado, a gente não pode exatamente chamar ele de morto, mas há quem chame também. Mas o termo correto seria um arquivo permanente ou mesmo um arquivo histórico. Ok? Para fechar essa aula, a gente não ficar longo demais, e eu queria também apenas cumprir esse objetivo de dar esse pontapé inicial na sua compreensão de alguns termos, de alguns conceitos iniciais, para daqui você partir para os seus estudos, ou mesmo para a sua resolução de questões. Acho interessante a gente falar sobre o gerenciamento eletrônico de documentos. Já é realidade dentro da administração pública o gerenciamento eletrônico de documentos, ou seja, cada vez menos a gente vai ver
processos físicos, aquela pilha de papéis tramitando por aí. A maioria, muitos órgãos já estão aderindo aos processos eletrônicos. Hoje, na verdade, ainda existem órgãos que trabalham no momento com processos híbridos, que ainda são físicos, mas parte deles já tramita eletronicamente, porque a gente está na fase de transição. Enquanto existem documentos físicos, aqueles que já estavam tramitando, os novos processos em muitos órgãos já são feitos de forma eletrônica. No Serviço Público Federal, especialmente, os processos eletrônicos já são a regra. E isso é interessante por vários motivos. Você consegue imaginar, através de um protocolo eletrônico, processos gerados dentro do ambiente eletrônico, toda a movimentação, a produção, a movimentação, a guarda de documentos, de processos, já acontece por meio digital. Mas é interessante a gente fazer uma distinção. Uma coisa são sistemas de processos eletrônicos, onde você gera o processo, ele já nasce eletrônico. Os despachos, os ofícios, os documentos que chegam já são digitalizados e fazem parte do processo. Isso é um processo eletrônico. Mas existe também o gerenciamento de processo, que às vezes está se referindo apenas a um sisteminha que faz a movimentação de processos. Processos físicos, né? Processos que são físicos ainda, mas que tem uma numeração que é cadastrada no sistema, e o sistema faz apenas a movimentação de documentos, de forma que qualquer usuário, qualquer servidor, qualquer instante consegue identificar onde é que está o seu processo, em que setor, para qual setor ele foi movimentado, onde é que ele está, há quanto tempo ele está parado. Então é interessante a gente ter essa compreensão da diferença do que é um sistema eletrônico de gestão de processo e o que é apenas uma movimentação eletrônica de processo. Outra coisa sobre gerenciamento eletrônico que é interessante a gente falar é as diferenças entre a digitalização e a microfilmagem, né? A digitalização é o escaneamento, é um processo que é físico, que vai ser digitalizado e passa a ser, se não um processo eletrônico, mas parte integrante de um processo eletrônico, o que já é um grande avanço, né? Já a microfilmagem são aquelas fotos que vão gerar filmes, né? Um material físico de guarda, cujo objetivo principal é evitar grandes volumes de papéis. Quando você tinha pilhas de papéis de processo, hoje você pode guardar em rolos de filme. E uma diferença básica, e isso pode ser questão, isso pode ser cobrado em algum instante, é uma diferença básica entre a microfilmagem e a digitalização, é que a microfilmagem ela garante um poder legal para o documento, enquanto a digitalização ela ainda é um documento basicamente para consulta, né? Ele não elimina a necessidade de manter a guarda física do documento. Já a microfilmagem já é uma alternativa para redução de volume. Inclusive, se vocês pesquisarem, vão observar que essa preocupação com a gestão documental, especialmente com a forma de guarda permanente e eletrônica desses documentos, é uma discussão de primeira ordem, porque é de se fazer crer, é de se imaginar a dificuldade que nós já temos hoje dentro do serviço público para fazer a guarda de documentos. Você imagina em Brasília, com tantos órgãos, com tantos ministérios, uma cidade que respira a gestão pública, a quantidade de papel que ela emite ou emitia, né, porque isso já tem mudado muito, através de documentos gerados, e o tamanho de espaço físico que precisava ser destinado para a guarda desses documentos através de arquivos físicos. Então você imagina como isso era já vinha sendo uma tendência, né, essa guarda digital. Então, para fechar essa parte, essa discussão, é interessante você pensar em gerenciamento eletrônico de documentos, de processos, essas três questões. Uma coisa é a movimentação dentro de um sistema, mas a movimentação de processos físicos. Outra coisa são sistemas realmente de processos eletrônicos, onde os processos já nascem eletrônicos, digitais, e são movimentados, gerenciados em uma plataforma. E a terceira questão é essa necessidade de transformar papel em arquivo, seja por questão de facilidade de gerenciamento, de consulta e de acesso, ou mesmo por uma questão óbvia e racional de eliminar o custo da locação de espaço para arquivar papel. Então, pessoal, é isso. Essa é a nossa segunda aula. A gente já falou sobre redação oficial, hoje a gente falou de arquivologia e gestão documental. Espero que você tenha gostado. Se você
quiser e puder, deixa aí alguma dica, alguma sugestão, faça alguma crítica, algum comentário, e eu aguardo você na aula 3. Obrigado.